Boa tarde, gurizada! Quase boa noite já, estamos no finalzinho da tarde. Sejam bem-vindos ao canal Trader Diário de Iniciante. Para quem não me conhece, eu sou o Fagundes, eu sou trader e motorista de aplicativo. Nesse vídeo, eu vou mostrar dois setups para vocês aí que eu fiquei devendo, né? Eu dei a semana passada o setup da 9.1, então hoje nós vamos ver o setup da 9.2 e 9.3, tá? Que são setups, esse 9.2 e 9.3 são setups de correção, né? Eu vou mostrar para vocês aí como é que funciona. Ele tem um grau de assertividade boa também. Na minha opinião, muitas vezes o setup, o stop dele é mais curto que o 9.1. Se você pegar uma boa entrada, com certeza você vai conseguir seguir uma tendência. Por exemplo, se estiver de alta ou de baixa, você consegue continuar dentro de uma tendência, tá? Que nem eu falei, é um setup de correção, ele vai corrigir, vai te dar o gatilho de entrada e você vai então entrar dentro de um movimento, entrar dentro de uma tendência, ou de alta ou de baixa, certo? Vamos lá então, como é que funciona os gatilhos da 9.2 e 9.3. Eu preparei aqui, vamos ver. Bom, voltando aqui então, setup 9.2 e 9.3, setup do Larry Williams, correto? Nós vamos ver primeiro o setup 9.2, no sinal de compra. Funciona assim, a MM9 está subindo, tá? Então esperamos que feche um candle abaixo da mínima do candle anterior. Ocorrendo isso, marcamos a máxima desse candle, o que fechou abaixo. Ao romper essa máxima, efetuamos a compra, 1 centavo acima, ou para quem opera, isso aqui é 1 centavo é para ações, tá? Mas aí no caso no índice é 5 pontos, no dólar é meio ponto. Caso não rompa no candle seguinte, vamos baixando nosso ponto de entrada para as máximas menores, desde que a MM9 continue ascendente. O stop loss fica abaixo da mínima do candle de que marcamos a máxima que originou a entrada. Vamos ver aqui então, deixa eu explicar para vocês aqui, ó. Vejam bem, MM9, tá? Média móvel exponencial de 9 períodos. Este aqui, ó, é o candle que tem o maior fechamento. Esse candle é verde, tá? Aqui tá branco, tá no caso, mas ele é um candle de alta. Então, o fechamento dele, deixa eu até usar esse aqui para mostrar para vocês direitinho. O fechamento dele é aqui, tá? Exatamente aqui é o fechamento dele, correto? Este candle, tá? Ele está fechando, como ele é vermelho, ó, o fechamento dele fica abaixo da mínima, porque aqui está a mínima, correto? Então este candle fechou, como o fechamento dele é aqui, ele fechou abaixo dessa mínima. Então ele ativa um gatilho para nós exatamente no rompimento dele, ok? Aqui seria a entrada. É como mostra aqui, ó, marcamos a entrada exatamente no rompimento, beleza? Aí, bom, aqui não vai aparecer o outro, mas eu tenho uma outra imagem ali que aparece quando a entrada passa para outro candle, tá? Aqui é o mesmo, né? Aqui é o mesmo e aqui aparece como quando ele tá, aqui quando ele está armado e aqui quando ele já está ativado, ou seja, já deu a entrada, ó. Este candle aqui rompeu a máxima deste, que estava armado, né? Aqui ativou o gatilho. E aí você já entrou no setup, ok? O stop fica sempre abaixo, tá? Abaixo deste candle que você entrou, correto? E aí aqui para buscar esse teu objetivo, por exemplo, no dólar ou no índice, você pode ver o tamanho do candle, tá? E buscar um 2 por 1, 3 por 1, daí depende de você. Ou você pode muito bem simplesmente levar na média de 9, tá? Levar o trade na média de 9, ok? Próximo, vamos ver aqui o próximo slide. Aqui é a imagem de novo, tá? Vejam bem, aqui é mais ou menos a mesma ilustração, tá? Mesma ilustração. Este candle aqui tá dando a entrada, como este candlezinho aqui, ó, não
rompeu lá, esta entrada, que seria aqui, vem para cá. E o stop loss vem para cá. Porém, você pode também utilizar o stop abaixo de todo esse movimento. Também pode ser. Certo? Eu prefiro esse stop abaixo do movimento, não abaixo do candle. Tá? Mas aí vai a critério de cada um. No rompimento deste candle, já ativa a operação. Lembrando que pode ser assim, ó, pode ter até mais um candle aqui, tá? Pode ter até mais um candle aqui. E a gente passar para cá, um pouco mais baixo que esse, a gente passar para cá a nossa entrada. Só que a gente tem que cuidar a média de 9 períodos. Esta média de 9, ela tem que estar sempre ascendente. Sempre ascendente. Isso aqui é muito importante, gurizada. Ela precisa estar sempre ascendente para mostrar que o movimento ainda é de alta. Certo? Próximo slide. Aí agora 9.2 de venda. Regras da operação de venda. MM9 caindo. Espero que um candle feche acima da máxima do candle anterior. Acontecendo isso, marcamos a mínima deste candle, o que fechou acima. Ao perder essa mínima, efetuamos a venda. Meio ponto ou 1 centavo abaixo dessa mínima. Se for o índice, 5 pontos. Caso não rompa no candle seguinte, vamos subindo nosso ponto de entrada para as mínimas maiores, desde que a MM9 continue caindo. Stop loss fica acima da máxima do movimento de repique. É bem como eu expliquei ali. Vamos ver se eu tenho alguma imagem aqui. Ó, setup de venda. ME9 caindo, né? Essa média é exponencial, correto, gurizada? É uma média de 9 períodos exponencial. Veja bem, teve essa queda. Este candle fechou, ó, o fechamento dele é aqui, ó. Vamos de novo ali botar uma setinha para deixar bem claro. Essa é a máxima, tá? Do candle de referência. Por quê? Porque aqui é o fechamento, ele tem o fechamento menor de todos, né? Por enquanto aqui o fechamento dele é o menor. E este candle aqui fechou, o fechamento dele é acima da máxima desse candle, tá? É o mesmo esquema lá da de compra, só que é o inverso, tá? Daí é uma de venda. Aqui é quando ele já está ativado, né? Próximo candle rompeu ele, mas a mesma coisa serve para se caso o candle que abrir do lado aqui abrir e ficar mais baixo, desde que a média de 9 continue caindo, tá, gurizada? Mesmo esquema. Próximo slide. 9.3. Bom, esse 9.3 aqui é o de compra. Ativo vem em tendência de alta, com a média de 9 exponencial virada para cima, aguarda um fechamento, que seria o referência, né? Que seja seguido por 2 fechamentos abaixo do fechamento de referência apenas. Visto isso, marco a máxima do segundo fechamento, rompeu a máxima, compramos. Caso não rompa os próximos candles, vamos fazendo máximas menores, abaixamos o gatilho para as máximas seguintes. A média de 9 não pode virar para baixo. O stop na mínima do candle que marcamos a máxima que gerou a entrada ou na menor das mínimas. Bom, bem como eu expliquei lá na outra, a diferença, tá? Eu tô dando esses dois setups para vocês porque eles são muito parecidos, tá? Então muda uma mínima coisa. E eu vou mostrar para vocês aqui o que muda de um de outro. Bom, vocês viram aqui que teve esse candle de referência. Por que ele é o candle de referência? Porque a máxima dele é a maior de todos aqui, ó. É a maior desses todos, correto? Então ele é o nosso candle de referência. Beleza? Por que é uma 9.3 e não é uma 9.2? Porque este candle aqui fechou acima do fechamento do anterior e acima da máxima desse candle de referência. Ele fechando acima desta máxima do candle de referência, ele poderia ter vindo aqui embaixo, tá? Mas se ele fechou acima da máxima do fechamento do candle de referência, aí é uma 9.3,
tá? E outro critério, para ser 9.3, ele precisa de 2 candles, 2, não um, que nem a 9.2. Ele precisa de 2 candles. O primeiro, obrigatoriamente, tem que fechar acima, nesse caso aqui, né? Ele não pode fechar abaixo do fechamento, tá? Esse segundo candle aqui já pode fechar abaixo do fechamento. Ele pode vir fechar até aqui, desde que a 9 esteja subindo, tá? Teve esses 2 candles aí, é uma 9.3, certo? Deixa eu voltar aqui só para me mostrar qual é a diferença, tá? Olha só. Vejam bem essa imagem. Vou voltar aqui uns 2 slides. Esse aqui. Qual é que é a diferença aqui, ó? Não, pera aí, só um pouquinho que eu... Deixa eu voltar nesse slide aqui, ó. Esse slide aqui. Não é esse. Esse aqui. A diferença deste aqui... A diferença desta entrada aqui, ó, do 9.2, por que ela é uma 9.2 e não uma 9.3? Porque este candle aqui fechou abaixo, tá? Se esse candle aqui, por exemplo, tivesse fechado acima aqui, ó, do fechamento do candle de referência, aí seria uma 9.3. Correto, gurizada? Vamos adiante. Aqui nós temos outro, ó. Aqui foi o primeiro, né? Teve os 2 candles. Aqui também teve os 2 candles. Este fechamento não fechou abaixo do fechamento. Teve esse segundo candle, né? Aí 2 candles que eu preciso. Deu o gatilho de entrada exatamente aqui. Ó, preste atenção que são 2 fechamentos abaixo do candle de referência. Mas o candle 2 pode fechar acima do candle 1. Desde que os 2 fechem abaixo do candle de referência. Ok, gurizada? Teve esses 2 candles aqui. Tá? Preste atenção que são 2 fechamentos abaixo do candle de referência. Mais o candle 2, que é esse aqui, ó. Este candle 2 pode fechar acima do candle de referência. Por quê? Porque fala isso? Porque, ó, aqui é o fechamento, tá? Esse aqui ele é verde, então o fechamento desse aqui tá aqui. Ok? Mesmo assim, tranquilo. Por quê? Porque ele não rompeu aqui, né? Ele não rompeu a máxima, ele só fechou acima do fechamento. Então você pode utilizar esse gatilho aqui como 9.3. Aqui rompeu, ativou o setup. Eles só precisam fechar abaixo do candle de referência, né? Óbvio. Neste aqui, vamos abaixando as máximas até dar a entrada. Vamos ver. Aí que foi como eu expliquei. Pode vir vários candles aqui, ó, pequenininho, e a gente vai baixando o ponto de entrada. Olha o ponto de compra, ó. Se esse rompesse aqui, seria aqui. Se esse aqui rompesse esse, seria aqui a entrada. Como nenhum deles ativou o gatilho, a gente passa o gatilho para o primeiro que romper, que foi este caso aqui. Desde que a média exponencial de 9 períodos esteja subindo. Ok, gurizada? É a mesma coisa para venda. Vamos ver se vai vir da venda agora aqui. Aqui é o da venda, ó. Setup 9.3 de venda é a mesma coisa. Com a média de 9 exponencial caindo, aguarda um fechamento de candle, né, que seria o candle de referência nosso, que seja seguido no mínimo por 2 fechamentos acima do fechamento do candle de referência. O primeiro fechamento após o referência não pode fechar acima da máxima da referência, pois aí seria configurado o setup 9.2, que foi o que eu expliquei lá anteriormente. Importante, o segundo candle após o referência não precisa fechar abaixo do primeiro candle após o referência. O conjunto sim deve fechar abaixo do fechamento de referência. O conjunto, os 2. Marco a mínima do último candle, rompendo meio ponto, ou 1 centavo, ou 5 pontos no índice. Abaixo da mínima temos a entrada. Caso não rompa e continue formando candles fechando acima da referência, iremos subindo o gatilho de entrada, desde que a média de 9 continue caindo.
o stop loss da máxima do candle em que marcamos a mínima que foi ativada. Muitas vezes eu prefiro colocar acima da máxima da correção, que foi o que eu falei lá antes, né? Que é mais fácil você estopar então, se for dar o stop, né? Acima de toda a correção ao invés de acima do candle. Depois eu explico para vocês direitinho. Vamos lá. Aqui é o setup de venda 9.3 ativado, né? Como eu expliquei, é o de venda, né? Este candle aqui, como é o fechamento dele é menor que os outros, né? Ó, o fechamento dele está aqui. Esse aqui, este candle, ele tem que fechar. O fechamento dele não pode ser para cá, ó, ele não pode superar essa região aqui. Ele pode até vir aqui, mas ele tem que fechar dentro dessa região, acima do sempre abaixo abaixo da mínima, né? Abaixo da máxima do candle, que a máxima dele está aqui, ó. Ele tem que fechar abaixo dessa máxima para poder ativar o 9.3. Depois tem o nosso segundo candle, né? A gente precisa de 2 candles. Este candle pode até fechar, mas ele não pode superar aqui em cima. Ele não pode superar essa máxima aqui, esse fechamento aqui, ó. Ele pode até, esse segundo candle até pode vir, mas ele não pode vir para cá, ele não pode ativar aqui o setup antes, senão ele fica desativado, tá, gurizada? E aí então a gente marca a mínima dele e faz a entrada nesta mínima, certo? O stop é bem aqui, na mínima deste candle, certo? Vamos lá então, próximo slide, vamos ver o que mais que eu tenho aqui para mostrar para vocês. Aqui tem os dois setups, o 9.2 e o 9.3. Vamos ver aqui a diferença entre um e outro. Vamos lá. Este é o candle de referência. Vejam que o primeiro candle, depois do candle de referência, ele fechou abaixo. Ele fechou abaixo da mínima desse candle, mas ele fechando abaixo dessa mínima desse movimento, aí ele já não pode mais ser 9.3, ele tem que ser um 9.2, certo? Pode ver que ele tem 3 candles aqui até dar uma entrada, ó. Mas ele não foi o 9.3 simplesmente porque o primeiro candle fechou abaixo, certo? E a entrada veio para cá porque nenhum rompeu e só foi armado o setup e só teve o gatilho aqui. Por quê? Porque a média de 9 ainda estava ascendente. Correto? Setup 9.3. Ó, como eu falei, o candle pode até vir aqui e romper a mínima, tá? Mas o fechamento dele não pode fechar, ele não pode fechar aqui assim, ó. Tá? Ele não pode fechar dentro dessa região aqui. Vamos ver se eu consigo marcar para vocês aqui, ó. Ele não pode fechar abaixo dessa região. Se ele fecha aqui embaixo, daí ele vira uma 9.2, ok? Ele fechando, ó, pode ver, o segundo candle pode. O segundo candle tranquilo, ó. O segundo candle pode vir fechar. O primeiro não, ok? E aí o gatilho de entrada é aqui. E como a média de 9 está subindo, né? Aí o gatilho de entrada fica aqui e o stop fica abaixo de todo o movimento, que é o melhor, ó. Pega todo o movimento de correção, tu estopa abaixo desse movimento, certo, gurizada? Vamos ver o que mais que eu tenho aqui. Agora eu tenho aqui a 9.1, tá, que eu mostrei para vocês no outro dia. Eu tenho a 9.2 e a 9.3 para vocês verem a diferença, tá? A 9.1 geralmente o mercado está caindo ou não, né? Eu prefiro operar ele a favor da tendência, tá? Eu prefiro operar ele a favor da tendência, nunca contra a tendência, mas ele dá operações muito boas também contra a tendência. Virou a média, ó, a média vem caindo, não precisa ser uma queda desse jeito aqui, mas ela só deu uma quedinha e aí vem um outro candle e sobe ela de novo, né? Faz ela subir de novo, faz ela virar para cima e aí você entra na máxima e estopa na mínima. O 9.2, o mercado é como um setup bem de correção mesmo, ó, o mercado está subindo. Os dois setups são de correção, né? Subindo. Daqui a pouquinho ele encontrou ali um ponto de exaustão, ele voltou um pouquinho, né?
E aí depois você pega essa correção, como se fosse um pullback, né, gurizada? Como se fosse um pullback, só que esse pullback rolando sempre em cima da média de 9, né? Aí você tem ali o suporte da média de 9, ok? Aqui é 9.3, a mesma coisa. Daí eu já expliquei para vocês a diferença da 9.2 e 9.3. Bom, acho que acabou aqui nossos slides. Vamos aqui para o gráfico. Vamos ver se eu consigo encontrar alguma entrada no dia de hoje. Eu gosto muito... Bom, deixa eu botar primeiro as médias, né? Tem esses dois setups, vocês podem operar ele no gráfico de 15, de 5. Só não operem menos de 5 minutos, tá? Acima dos 5 minutos ele fica super bom de operar. Tá? O de 15 ele torna muito assertivo, porém o stop é um pouco mais caro. Assim como eu falo no 9.1. No 15 minutos ele fica mais assertivo, mas o stop é mais caro. Vamos botar aqui uma média 9. Eu sugiro que vocês coloquem a média de 9 e a média de 21, tá, gurizada? Que nem eu fiz lá no 9.1. Porque a média de 21 ela vai nos indicar quando o mercado começa a querer reverter, tá? A média de 21 pode ser aritmética. Eu costumo pôr na cor amarela. E a média de 9 períodos é exponencial, tá? Por que exponencial? Porque ela vira mais rápido, tá? Eu acho que eu já expliquei isso no vídeo das médias lá, né? A média exponencial é boa porque ela vira mais rápido. Bom, vamos ver aqui no... Aqui teve, ó, só que não ativou. Não ativou o setup aqui. Vamos ver nos 5 minutos se eu consigo pegar alguma coisa. Que rompeu também. Nem sempre dá as entradas, né? Tem dias ali que não tem entrada. Esse setup, gurizada, para ações é muito bom. Deixa eu tirar isso aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Mas eu costumo usar também aqui operando, né? Se eu vejo uma entrada, uma entradinha bacana, eu entro tranquilamente, tranquilamente. Vamos ver. Aqui daria, mas o problema é que a média virou, né? A média virou, daí não dá entrada. Vamos ver outra. Não, não, não. O mercado ficou chato de tarde também, né, tchê? Meu Deus do céu. Tava tão bom de manhã. Vamos ver se eu consigo ver alguma outra coisa aqui. Mas não ativa, né, tia?
aqui, ó. Aqui deu uma 9.3 aqui, né, gurizada? No rompimento desse candle aqui, ó, deu uma 9.3. Ó, média exponencial de 9. Virada para cima. Deu bem certinho, ó. Vamos lá. Ó, o fechamento desse aqui, tá? O fechamento aqui. Então, este candle é o candle de referência nosso. Eita, nós. Né? Este aqui é o nosso candle de referência. E a entrada seria o gatilho, né? Ele ativou exatamente neste ponto aqui, gurizada. Exatamente neste ponto aqui, ó. Aqui foi a compra. O stop seria no fundo desse movimento aqui, né? Seria no rompimento desse aqui. Ou seja, ele teria estopado aqui, ó. Só que antes de estopar, deixa eu ver quantos pontos ele andou ali. O tamanho do candle era de 80 pontos. Ele andou 140 pontos para cima aqui antes, 140 pontos antes de voltar e estopar. Essa aqui é uma 9.3. Deixa eu ver se eu consigo achar uma 9. Aqui parece que tá dando outra. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu queria achar uma 9.2. Mostrar um exemplozinho aqui. Gurizada, não se preocupem que depois eu vou fazer pegar um dia ali, vou fazer um replayzinho, tá? Com stop e com gain aí, pra gente poder dar uma olhada bacana. Ver se eu acho uma 9.2 aqui. Aqui, esse aqui também foi uma 9.1, ó. 9.1, 9.3, ó. Rompeu aqui. Andou um pouquinho, né? Andou um pouquinho e aí depois veio e estopou aqui, ó. Vamos ver. Aqui é mais uma 9.3, ó. Essa aqui andou mais. Chegou a andar mais de 200 pontos. Vamos ver aqui. Vamos ver se eu acho no dólar aqui alguma coisa. Ai, ai. O dólar mudou o contrato também, né? Vamos tentar aqui. No 5. Porque eu gosto de usar 21, gurizada. Eu acho que eu expliquei lá no outro vídeo, né, da 9.1, que assim, ó, 21 e a 9, tá? Quando as duas estão muito juntas, eu não gosto de operar. Vou mostrar pra vocês aqui como é que tava hoje de tarde ali, ó.
Olha que essas duas médias fazendo, olha só. Assim, ó, assim quando elas estão muito juntinhas, eu não gosto de operar, tá? Porque daí fica dando muita entrada e dá muito stop. O ideal é você operar quando elas estão separadas. Eu não sei dizer bem a distância por pontos, tá, gurizada? Mas tipo, bota ali uns 5 pontos, tá, de distância, mais ou menos. Quando elas estão um pouco separadas. Daí fica melhor de fazer as entradas, porque daí você tem um suporte um pouquinho melhor. Eu gosto também quando a 9, geralmente o preço ele rompe a 9, rompe a 21, e eu já começo a ver reversão de movimento, entende? Então eu prefiro operar sempre com a 9 e com a 21, para mim ficar me baseando nas duas, tá? Cruzada aqui, ó. Aqui até teve, ó. Não, ia ser 9.3 também. Tô procurando. Eu queria uma 9.2. Não confirmou. Tem umas que não ativam, né? Bom, gurizada, é o seguinte, eu vou ficar devendo aí pra vocês um replay, tá? De 9.1, 9.2 e 9.3, tá? Eu vou buscar operações assim e mostrar pra vocês aí num dia como é que foi, com loss, com gain, com tudo que tem direito, tá? Este setup aqui vocês vão assistir ele na sexta-feira, tá? Eu vou postar ele sexta-feira agora, depois das 5. A minha intenção é toda sexta-feira colocar algum setup algum tipo de estratégia nova para que vocês possam testar e treinar no final de semana, tá? Essa é o que eu tenho vontade de ficar fazendo aí mais pra frente, certo? Então essa sexta vocês vão assistir aí o 9.2, 9.3. A semana que vem eu vou ver aí um outro setup. A princípio vai ser o ponto contínuo, tá? Eu vou mostrar pra vocês aí direitinho como é que é o operacional deles, certo? Me cobrem aí os replay aí de 9.1, 9.2 e 9.3 que eu vou fazer pra vocês, certo? Gurizada, bom final de semana pra vocês aí, bons estudos. E a semana que vem aí com certeza vai dar game pra todos nós, certo? Valeu, tchau, tchau.